Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte. Lembra que semana passada a gente estava falando então que ele dominou praticamente a Europa inteira, que veja bem como ele começou, né? Começou sendo um militar, se tornou um general, aí depois fez o golpe, se tornou o primeiro cônsul, depois cônsul vitalício, depois imperador e agora queria dominar a Europa inteira. E é o que ele estava fazendo, né? E usava aquele estilo bem dos povos antigos, onde que ele cobrava tributos, dinheiro, né, impostos de todos os países que ele dominava e soldados. E ele então tem um país que ele quer derrotar a todo custo, que é a Inglaterra. E ele não conseguiu. Fez muitas batalhas contra a Inglaterra, batalha naval, porque a Inglaterra é uma ilha, e perdeu todas as batalhas. Não conseguiu dominar a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte resolveu fazer o bloqueio continental. Bloqueio continental em 1806 proibia todos os países da Europa de fazerem comércio com a Inglaterra. Acontece que a Inglaterra era muito forte no comércio. Ela que tinha feito a Revolução Industrial por primeiro, vendia produtos para todo mundo. Será que os países vão aderir ao bloqueio continental? No começo até que sim, tá? Teve países que aderiram, mas teve um país que furou o bloqueio continental. Precisava, era bastante dependente de importar coisas da Inglaterra, e esse país foi Portugal. Portugal foi o primeiro país que desobedeceu Napoleão. E o que o Napoleão tinha dito? Se algum país da Europa fizer comércio com a Inglaterra, furar o bloqueio continental, esse país vai ser invadido pelos meus exércitos. E isso de fato aconteceu e tem desdobramentos para o Brasil interessantíssimos, mas eu não vou falar agora. E aí o que acontece? Depois de Portugal, Espanha também furou o bloqueio continental, começou uma guerra contra Napoleão. Depois a Rússia, a grande Rússia, que tem uma parte na Europa e o resto na Ásia, a Rússia furou o bloqueio continental. Então Napoleão, assim como ele fez com os outros países, invadiu os que furaram o bloqueio continental, ele resolve agora invadir a Rússia. Só que a Rússia é gigantesca. Para invadir a Rússia, ele preparou 700 mil soldados e 200 mil cavalos. Preparou tudo em 1812, partida para a Rússia, conquista da Rússia. Acontece que eles começaram, os soldados, a invadir a Rússia e foram invadindo e não achavam ninguém. É que o czar era o rei, o monarca da Rússia. O czar mandou fazer a política da terra arrasada, ou seja, sai todo mundo das cidades, leva tudo que puder consigo. Se não dá para levar alguma coisa, queima. Não vamos deixar nada para os exércitos de Napoleão. Então eles iam chegando nos lugares, eles não encontravam comida para repor para eles, não encontravam pasto para os cavalos e eles continuam adentrando o território russo e não vão encontrando nada, nem ninguém para guerrear, porque todo mundo tinha ido para o interior, mais para o interior da Rússia. E eles, daqui a pouco, começam a ficar com fome, os cavalos também começam a ficar fracos, começam a ficar doentes e muitos começam a morrer. Mas Napoleão não desistiu, mandou continuar. Foram. Quando se invade um país, sempre se quer chegar na capital, né? E depois de meses, né, chegaram na capital, em Moscou. Chegaram na capital, em Moscou, e não tinha ninguém também, estava vazia. E começaram a roubar as coisas que tinham por lá e tal. E nesse movimento todo, começou um incêndio em Moscou. Ninguém sabe direito quem começou esse incêndio. Só se sabe que deu um incêndio, queimou Moscou e eles ficaram lá. E a ordem foi para os soldados: vamos esperar, em algum momento vão surgir os exércitos, vocês vão enfrentar os exércitos e vencer o czar, que é o governante. Só que esperaram e não veio ninguém. Aí foi dada a ordem: então voltem para a França. Não tiveram batalhas? Vamos voltar.
não ganharam nem perderam, né? Só invadiram a região e ficaram com fome e tudo que eu falei. Acontece que foi muita demora para esse voltar. E eles já estavam em outubro e lá começa logo o inverno. E aí o que vai acontecer? Começou a nevar. A Rússia é muito fria. Começou a nevar e complicar para eles, que não tinham nem a roupa adequada. E além disso, fica tudo mais complicado ir com cavalo no meio da neve. As estradas ficaram congeladas, os rios gelados, o frio. A cada noite iam morrendo mais soldados, de frio, de fome. E agora que eles estavam voltando, que era uma longa viagem de volta, os russos vieram pela retaguarda e atacaram. E, gente, foi a grande derrota do exército de Napoleão. Pelas estimativas, não se tem certeza disso, dos 700 mil soldados que foram, voltaram com vida apenas 40 mil. Foi horrível, foi terrível. Foi um desastre essa campanha contra a Rússia do Napoleão. Napoleão, que sempre estava acostumado a vencer, teve uma derrota horrorosa na Rússia. E aí eu me lembro do versículo que eu coloquei para vocês, lá de Provérbios, que diz que a soberba precede a ruína, ou seja, o orgulho anda na frente da ruína, do buraco. Começou tão grandioso, Napoleão, se achando tanto, um verdadeiro herói maravilhoso, encheu tanto seu coração de orgulho e agora teve essa derrota horrível na Rússia. Claro que depois de tantas mortes de soldados e uma derrota tão horrível, os exércitos de Napoleão não confiavam mais nele. Antes eles confiavam. E ele começou a perder poder. A Inglaterra aproveitou que Napoleão estava perdendo prestígio, importância e poder na França, juntou de novo os países, Áustria, Prússia, tal, fez mais uma coligação de países para invadir a França. Invadiram a França, invadiram Paris, a capital, e fizeram com que Napoleão renunciasse e Napoleão foi exilado na ilha de Elba. Elba é uma ilha, você pode encontrar lá no mar Mediterrâneo. Então, Napoleão, sua família e uns colaboradores mais próximos, ele podia levar junto para ficar para sempre na ilha de Elba, nunca mais voltar para a França. Tá? E o que aconteceu na França? Na França, essa coligação de países conseguiram colocar de volta monarquia. E sabe quem que veio para o trono? O irmão do rei Luís XVI, que tinha sido morto, o irmão dele assumiu agora o trono como Luís XVIII. Luís XVII seria o filho dele, tá? Mas agora ele assume, então, como Luís XVIII, o irmão dele. Luís XVIII assume e agora os franceses começam a ficar preocupados. Será que os nobres vão querer todos os direitos deles de novo? Lembra lá de antes da Revolução Francesa? Será que os nobres vão querer de volta todos os bens dele? Como é que vai ser? Napoleão consegue contato com um pouco do exército, que ainda gostava dele, juntou esse pouco do exército, fugiu de Elba, veio de novo para a França, veio para Paris e fez uma guerra e tomou Paris. E o rei Luís XVIII fugiu rápido. Fugiu e Napoleão agora se torna de novo o imperador da França. E esse governo dele, ele avisou o resto da Europa que ele ia ficar quietinho na França, que ele não ia dominar o resto da Europa, que nem ele tinha tentado fazer e tal, mas ninguém mais confiava nele. E agora o Napoleão governa e, de novo, a Inglaterra vem com exércitos e uma coligação de países e eles vencem Napoleão facilmente. Esse governo de Napoleão, esse segundo governo, que ele fugiu de Elba e veio, ficou conhecido como o governo dos 100 dias, porque foram só 100 dias, em torno de 100 dias que ele governou. E aí ele se rende aos ingleses, só que dessa vez os ingleses disseram, não vamos mandar ele para uma ilha tão perto, no mar Mediterrâneo. Escolheram uma ilha bem longe, no Oceano Atlântico, e mandaram ele para lá, a ilha de Santa Helena. Em 1815,
Napoleão, vencido pelos ingleses, foi exilado em Santa Helena, uma ilha lá no Oceano Atlântico. E ele ficou lá, então, de 1815 até 1821, quando ele morreu. Ele morre naquela ilha. Enquanto isso, né, depois, 1815, que eles venceram Napoleão, mandaram ele embora, eles fizeram um congresso, uma reunião grande, o Congresso de Viena, para decidir, então, como é que eles vão fazer com a Europa, porque a Europa tinha sido toda mexida por Napoleão. Ele tinha trocado os governantes, ele tinha mudado as fronteiras, e agora eles, então, votaram pelo princípio de legitimidade. É o que é legítimo, o que é verdadeiro, volta. Então, o rei que foi tirado do poder, volta para o poder. A fronteira que tinha sido mudada, volta à anterior, tá? Então, volta as fronteiras e os antigos reis voltam para o poder. E eles criam também uma organização para se ajudar militarmente. Eles criam a Santa Aliança. Se tivesse qualquer Napoleão aparecendo, algum parecido com ele, eles já iam se reunir para vencer o quanto antes. E com isso, terminou então o governo Napoleão. A França volta a ser monarquia por mais um tempo. Mas esses países que tinham sido obrigados a colocar as leis novas da França, alguns aspectos da cultura e da organização que o Napoleão tinha colocado, alguns até gostaram dessas coisas. Por exemplo, 3 poderes e toda uma organização que os próprios revolucionários franceses tinham colocado em prática, e fez com que mudasse um pouco a cabeça das pessoas. E até a metade do século XIX, todos os países da Europa eles já tinham então uma constituição, tinham 3 poderes, aquela questão a igualdade civil diante da lei, certo? Mas temos aí então o final dessa história, a história de Napoleão. Veja bem, e a gente pode tirar muito aprendizado disso, né? Como a gente já falou do versículo de Provérbios, quando a pessoa se orgulha e se acha dessa forma, acaba se dando mal, né? E nós vamos continuar estudando e depois a gente vai estudar também sobre o desdobramento disso no Brasil, certo? Uma ótima semana de estudos para vocês.